Olá! E hoje eu vou entrevistar uma mulher maravilhosa, empoderada, que é a Juliana Lira, fundadora da Lira Filmes, uma pessoa que eu admiro muito e está aqui agora. Nossa, que saudade de você! Seja bem-vinda! Obrigada. Que saudade enorme também. E assim, eu estou muito feliz em estar aqui. Que Eu bom, eu quero também agradecer tô. o convite, porque eu já tinha assistido e eu fiquei muito feliz em ser a convidada. Assim, e eu admiro muito você, seu trabalho, suas coisas. E 10 anos depois a gente está aqui. Não que a 10 gente tenha se visto anos. desses 10 anos, mas né, depois Sim. de trabalhar juntas, sim. E é muito bom, eu e a Juliana já fizemos uns trabalhos e realmente foi legal que gerou essa conexão. Gerou. Gerou esse fit, sabe? Até porque a gente acredita em muitas coisas parecidas, né? E dentre elas, sempre quis muito entrevistar você, que é essa mulher empoderada, que hoje eu também trabalho com a questão de mulheres, da protagonização das mulheres no mercado de trabalho, e você que representa muito isso, principalmente no mundo audiovisual. E eu gostaria de saber de você, assim, como é que é, já entrando já nesse mundo das mulheres, tá? Como é que é, assim, você, como empreendedora, sim, fundadora, você Sim. empreendeu, você é protagonista da sua vida. Como é que tem sido isso no mundo do audiovisual, Ju? É uma coisa assim que foi tranquila porque é a comunicação ou não tanto? Como é que foi toda essa tua caminhada? Não tanto. O Diga. mercado em si, ele é muito machista, Sim. né? E majoritariamente são homens, né? Os homens ganham mais. O audiovisual não é diferente, muito pelo contrário. Então, a gente tem agora uma década de Sim. mudanças trazendo... e senti muito isso na pele, né? Quando eu abri a empresa, de quando eu já fiz reuniões com o cliente, e o cliente só olhava para o meu sócio, não olhava para mim, Nossa. né? E eu que estava falando e ele não Sim. olhava. Isso é E o péssimo. audiovisual tem isso também, né? Uhum. E agora a gente tem uma luta, agora não, já há alguns anos, uma luta, junto com as amigas, o João pensou, o João que era Malu, tá? Pensou em criar uma rede, assim, uma rede de apoio de mulheres do audiovisual, né? Para Ótimo. empregar mulheres. Muito bom. Porque a gente tinha que ter, e a gente via que várias funções a gente não tinha mulheres, mas tinha, tá? Elas estavam ali escondidas, né? Sim. Então, e aí ela pensou na época, enquanto ela transicionou, agora é João, Uhum. em criar o Mulheres do Audiovisual Brasil. E ali começava a minha luta em paralelo com a Lira, mas no audiovisual, para trazer essa equidade, né? E pensar nisso, né? Ter esse gênero, né? Porque Uhum. ter pessoas binárias, não binárias, trans, e dar essa força às mulheres. Então, essa página começou no Facebook, passou de 25 mil mulheres, que a gente vai alimentando e empregando umas às outras e divulgando, né? Isso Porque... é importante. E aí a gente começa a entender. Então, hoje, até 2016, se eu não me engano, o número de CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro, dirigidos por mulheres, era apenas de 11%. É muito pouco. Muito pouco. Mulheres negras, então, nem tinha. Então, a gente começa a mudar um pouco. Uhum. E os grandes orçamentos sempre ficam com os homens, né? Os grandes orçamentos. Mas eu acho que é uma jornada Sim. dia a Não dia acredito. e a união, né? Eu acho que as mulheres, elas são muito unidas. E aí foi colocado, desde quando a gente era muito pequenininha, que nós somos Compete entre concorrentes, si. competem, não sei o quê, É e uma coisa mulher... que é colocada isso no nosso mindset, vai crescendo, e na verdade não, só um pouquinho, não é assim. Que bom que a gente Não, consegue ter hoje essa liberdade de poder tentar exatamente. mudar isso. E aí fui me inspirando em várias outras mulheres, diretoras, produtoras executivas também, e pensando em como construir. E hoje a gente tem uma rede de apoio, assim, não só de Mulheres do Audiovisual Brasil, mas uma rede dessas mulheres também, diretoras, né, que é o Mais Mulheres, e que a gente pensa nessas lideranças e empregar também. Não é que, mas o homem vai ficar desempregado. Não, gente, desculpa, não é Não é isso. isso. O mercado é enorme. Sim, pode Vamos trabalhar junto, juntos. exatamente. Você não vai perder seu emprego, calma. Não é reparação histórica ainda. Poderia ser. Mas Sim. não, então tem essa força, né? Mas não é uma coisa simples. O audiovisual está crescendo, ele está engateando com relação a isso, mas a gente já começa a ver
diretoras de fotografia, mulheres, a gente já começa a ver som. Então, você já começa, já tem há muito tempo, mas agora, elas, assim, quando as mulheres pensam, já cabe no sonho de uma menina que está fazendo faculdade, não, eu quero fazer som direto, quero ser áudio, porque não cabia antes. Não, eu quero ser diretora de fotografia, eu quero ser diretora, porque antes ficava só assim, figurino, maquiagem, Exatamente. produção. São coisas ditas até então que eram só femininas. E as outras não, eletricista, sabe? Então, essas funções as mulheres não se colocavam não pensavam ainda, né? Tipo, não, eu posso, sim, claro, por que não? Né? Então, e ela pode ser o que ela quiser. Exatamente. Né? Então, o audiovisual é isso. Se eu conseguir resumir. Mas é muito legal, porque tem, inclusive no Senac, tem muitos alunos que são operadoras de câmera. Teve um número crescente, né, no último ano de mulheres operadoras de câmera, mulheres também que trabalham em outros setores, como você falou, do áudio, que estão se descobrindo nisso e que exercem um trabalho, né, de final, realmente, de curso, tão bom quanto os homens. Sim. Isso que é legal, porque quando existe representatividade, eu acredito, eu posso também, eu quero tanto para a mulher, né, como qualquer para o fim. Isso que é importante. E é bom que o audiovisual ele permite dar voz a essas pessoas, que é onde eu quero chegar, que é dar voz, que você realizou muitos últimos trabalhos, dando voz, realmente. Fale um pouco mais, você que é premiada. Então, é interessante, porque quando eu pensei, muito novinha, eu pensava em fazer medicina. E aí eu engravidei. Fui mãe adolescente e aquilo ali mudou, enfim. Mas a ideia de fazer medicina era salvar vidas. E parece ser meio piegas, mas é uma realidade. Mas a comunicação também salva. Né? E aí eu fui para fazer rádio e TV, fui para comunicação, porque a comunicação salva, né? Imagina quantas vezes você num programa teu, você uma pessoa assistiu e ela viu e ela mudou, né? Então a gente acredita muito nisso. E o conteúdo ele é uma ferramenta, né? Seja uma série, um comercial, um filme, né? Ele tem, assim, quando você mostra essa pessoa que ela é capaz, então a gente está trabalhando, a gente vem buscando isso. E na Lira a gente trabalha muito, né? A gente trabalha não só a questão de gênero, a questão racial, sabe? Sim. A gente traz muito isso, né? E os conteúdos da Lira são muito parecidos com o que a gente realmente quer, o que representa para a gente, né? A gente, porque é uma equipe, mas o que traz, né? Então, os últimos trabalhos, né? A gente está falando de idade, né? Então, foi um documentário sobre Rui Guerra. Sim. E a gente vai lançar agora ano que vem. Muito legal. Ele acabou de participar do Doc Lisboa e que era isso, assim, o Rui Guerra, ele é muito bonito, porque esse documentário está viajando o mundo em festivais. E ele fala sobre a idade, né? O Rui Guerra com 91 anos, né? E ele fala do despovoamento do mundo dele. Nossa, né? Que interessante. Né? E ele fala do Gabriel Garcia Marques, do Gabo, como o melhor amigo dele. E ele fala... Então, tem uma relação muito bonita, que é exatamente isso. Não é porque você envelheceu, porque você passou dos 50 ou dos 60, que você não faz. O Rui está maravilhosamente bem, né? Tem seus problemas de saúde, como todo mundo tem, mas a gente traz, né, essa questão da idade, essa questão do lugar, né, na sociedade, do profissional, seja da profissional homem ou mulher. Então, esse é um filme que a gente está lançando. Tem um outro filme também que foi muito interessante, foi muito difícil fazer, que chama O Circo Voltou, que eu lanço também. Sim, e vai estar na plataforma. Que tem o Zé Wilson, a gente conta a história dele, que ele é da Escola de Circo Picadeiro e que ele saiu de Major Isidoro, no sertão alagoano, com o circo, com 7 anos de idade, e nunca voltou com o circo. Sim. E ele volta... Então, a gente faz uma viagem, um road movie, com o circo inteiro, parando em alguns lugares. Nossa, que legal. Que desafiador isso. Muito. 55 pessoas na estrada. Nossa, quanto tempo, João? 20 dias. 20 dias, 55 pessoas. 20 pessoas, 3 carretas, com circo, vans, carro pequeno, doblô. Nossa. Enfim, tudo você pode imaginar. Era a equipe de circo e a nossa equipe gravando. Então, assim, parecia um reality. Mas a gente foi mapeando e qual era a ideia? Era levar o circo para lugares também que nunca viram. Então, nós paramos em 2 comunidades quilombolas, nós paramos numa comunidade indígena e na cidade que ele nasceu nunca tinha recebido um circo. A cidade de Major Isidoro tem uma média de 3.000 habitantes e a gente fez 3.000 em 2 dias. Então, praticamente a cidade inteira
Foi assim. Nossa. Então, isso é levar a arte, né? Assim, acho que é o audiovisual junto com o circo, a gente trazendo essa arte e puxando. E agora, eu estava na mostra com 2 filmes, outros 2 filmes, que eu lanço no outro ano. E você dorme quando? Quando dá. Porque eu estou virada praticamente, que eu estava filmando ontem. Imagina. Mas esses 2, um é sobre o mercado financeiro e o MST, né? E tem o Eduardo Moreira falando sobre a importância do mercado financeiro, apoiando o MST. O MST é muito importante. Então, e fomos no Rio Grande do Sul filmar lá, né? Maior produtor de arroz. Exatamente. Então, a gente... esse é um filme que é De Quanta Terra Precisa o Homem, que realmente é um filme mais crítico, um filme social. E o outro filme é Tenho Fé, que traz a cultura e a religião de matriz africana. Então, a gente está trazendo essa discussão do racismo, da intolerância religiosa, da diferença, né, do outro, né, e das festividades, né? Então, nesse país que a gente está vivendo uma coisa muito forte, essa raiva, esse ódio. Então, a gente está mostrando exatamente, querendo mostrar o que é, assim, não é porque minha religião é tua, ou se eu tenho ou não, mas mostrar esse outro lado. Então, claro. Esses 2 filmes são os filmes agora que a gente começa a trabalhar. Mas aí tem outros que a gente vai, porque produção é isso, é quase numa escala, né? Você vai começando olhando um projeto, enquanto tem um projeto em desenvolvimento, a gente tem um desenvolvido, a gente está fazendo a pré-produção de outro, está filmando outro e lançando. Então, a gente vai fazendo essas escalas para poder gerar. E o audiovisual gera muito emprego, né? Gera muita renda e é uma escala gigante, né? Cada filme, ontem a gente estava filmando um curta, então a gente tinha 20 pessoas filmando um curta, tinha uma outra produção de um outro lugar no mesmo bairro, numa vila, lá na Vila Zélia. Então, é isso. Assim, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e você emprega. É uma indústria muito forte, ela só precisa ter mais investimento. E é muito interessante isso, realmente, né? O que o audiovisual proporciona, que é consciência, que é, como você falou, a gente pode também transformar através da comunicação, curar através da comunicação. E tem muito a ver com o propósito, porque tem muitos trabalhos que têm a ver muito com o que vocês acreditam. E eu falo muito sobre a questão do propósito aqui, que é empreender com propósito. E o que é importante o propósito para vocês? Quando alguém sai, o nosso propósito é alguém assistir um conteúdo nosso e sair de lá pensando nele, mudando às vezes a opinião, né? Você sair desse conteúdo. Tem um caso muito interessante de um curta chamado Roupa de Baixo, que é sobre uma trans de São Luís Paraitinga. E lá, assim, da zona rural, ela é muito simples, semi-analfabeta, então ela se descobre mulher, porque sempre foi. Não tinha televisão, não tinha nada, porque as pessoas dizem, mas é moda, né? Então, ela é o oposto do que as pessoas falam, do mimimi, das pessoas que são contra, né? Enfim. E ela nasceu mulher num corpo de homem. E esse curta, a gente rodou assim, um mundo. Ele foi, na época, em 2015, junto com o filme brasileiro em Palm Springs, em Toronto. Mas todas as vezes que esse curta passa, ou passava em festival, então alguém levantava a mão e fazia assim, e a nossa personagem, a Sueli, e fazia assim, eu sou uma Sueli. Então, isso para mim é um propósito, sabe? Eu atingi aquela pessoa. Ou uma vez que uma pessoa escreveu, não vou falar, um pai, Sim. E disse, olha, obrigado por você me fazer enxergar. Esse filme me fez enxergar um outro lado que eu estou passando na minha casa. Então, são esses propósitos. Eu acho que quando a gente muda, né, o olhar da pessoa, né, quando você vai e faz um filme que as pessoas saem mexidas, saem pensando naquilo, eu acho que isso é um propósito, porque é uma opinião que vai mudar a vida dela, que vai mudar a geração, sabe? Que você está acrescentando, né? Sim, então, você está, como você falou, empreendendo mindsets, não é verdade? Exatamente. Você está trazendo para essa pessoa até um novo olhar, você está mostrando para ela, né, que não existe só branco e preto, né? Você tem vários tons de cinza nesse caminho. E quais são, assim, os desafios que vocês têm? Claro, tem vários audiovisual, por conta também não é ter tanto investimento,
até o momento. Mas o que você acredita que é o seu maior desafio, assim, Ju? A gente hoje tem dois, né? Dois desafios. Um primeiro desafio é realmente o investimento. É as pessoas olharem essa indústria, né, e investirem. Né? Os empresários olharem para essa indústria brasileira de filmes, de cinema, de audiovisual e investir. E tem um outro que é mundial, que é o esvaziamento das salas de cinema. Zé. Então, formação de público. Eu acho que hoje é o maior desafio para o audiovisual mundial e também brasileiro, que é essa formação de público. Trazer esse público novamente para o cinema. Ele já estava indo embora do cinema, já tinha um processo, né, por conta de várias coisas, financeira, violência, e a formação mesmo, fazer com que essa pessoa queira ir para o cinema, que ela vá assistir. Aí veio a pandemia e os cinemas fecharam. Foi a primeira vez que o cinema fechou depois da Segunda Guerra. Sim, nossa, faz um impacto muito grande, né? Muito grande. E como exatamente, como é que ficou isso? E aí fechar, aí você fecha, aí você imagina, aí você começou a consumir em casa. Não é que está errado. Você começou a consumir streaming, você consome no seu celular, isso é importante. Mas o cinema é muito importante, a gente precisa pensar nisso, né? O cinema, ele tem uma importância, você sair é igual ao teatro. Então, é um novo desafio, como levar, né, como formar esse público, como levar ele para o cinema, né? Exato. Você, na pandemia, foi muito difícil, os exibidores, eles fecharam suas salas, né? Então, a gente está falando de vários exibidores, a gente tem um exibidor, vou citar o nome dele, mas tem vários outros, que é o Ademar. O Ademar é do Itaú, não sei se pode falar Itaú. Não, aqui pode falar. Do Cine Sala, mas hoje, assim, ele Legal. e toda a equipe, eles pensam muito no cinema. No cinema brasileiro. Então, quase... Ele tem uma resistência, eu digo que ele é resistente, persistente, insistente. Porque foi isso. Então, e aí ele é assim, não adianta eu só fazer o filme e levar para um canal, né? E aí a gente tem um outro desafio, eu falei em dois, eu vou falar o terceiro. Que é essa propriedade intelectual, né? Os streams, eles chegam hoje no Brasil, eles empregam, mas a propriedade intelectual não é tua. Então, você tem um projeto, certo, na maioria das vezes, dos casos. Então, você me apresentou, eu sou um streaming enorme, internacional. Você me apresentou teu projeto, eu digo, olha que legal, maravilhoso, vou produzir, te dou o dinheiro, mas a tua obra não vai ser mais a tua obra, ela é minha. E ela não é mais produto brasileiro. Então, quando Petra Costa vai para o Oscar, ela não vai mais como produto. Não era um filme brasileiro, se a gente pensar, ele era um filme estrangeiro. Sim. Netflix, quando ela foi. Então, isso é uma coisa ruim, porque a gente vai ficando sem uma memória, sem a memória brasileira. Né? Isso é um novo desafio. Então, a gente tem que agora pensar em como ter isso, como a gente faz, se vai ser como o artigo 39 das TVs pagas, que elas fizeram uma parte do imposto vai para a produção. Como é que a gente faz isso? Então, regulamentar. Tem que regulamentar. Sim. E o Brasil está atrasado. Né? O Brasil parou 4 anos para o audiovisual, para a cultura. Infelizmente, a gente espera agora que volte. Mas ele ficou estagnado 4 anos. Então, e isso, claro que tem uma dívida para ser paga nesse sentido. Então, a gente está correndo atrás do prejuízo e tem que regulamentar, assim, o streaming. Sim, importantíssimo. importante. O VOD, ele precisa ser nosso também, né? Sim. Não só me devolve o ouro também. Não faixa dos portugueses. Devolve meu ouro. Porque é isso mesmo, né? Teve uma mudança agora com a questão do advento da rede social, das plataformas de streaming que estão crescendo. Então, muitas grandes emissoras tiveram também que se reinventar em alguns canais fechados. E isso, ao mesmo tempo que pode abrir novas possibilidades aí de conteúdos independentes para as pessoas poderem subirem, serem vistos, mas também tem essa situação. É bom as coisas andarem juntas, na verdade. Porque é uma ilusão, né? Você está empregando, mas você não deixa para você, né? Claro. Então, a gente está falando de obras que os produtores ganham e que fica para eles. O Barretão vai falar sempre das obras dele, que é nosso. Né? Então, a partir do momento... E não fica a mesma cara. E me desculpe todos os meus colegas que trabalham no streaming, porque eu trabalho também para eles. Né? Mas a gente precisa ter cara do Brasil. Sim. Se a gente começa a prestar atenção nessas últimas séries, começa a ficar muito enlatado. Né? Você começa a ver tudo que não é o Brasil. Né? Então, e aí você faz parte também dos grandes orçamentos. Eu vou falar uma coisa muito interessante. A gente foi filmar nesse lugar ontem.
E aí as pessoas estão muito acostumadas a filmar com muito dinheiro, porque Sim. um stream enorme vai lá e bota muito dinheiro e fez, mas isso é muito pouco. Aí a gente vai dizer, não, isso é um PROAC, é uma verba do governo, é um curta. Mas fulano pagou X. Então, vem de um lugar também que quando você é um produtor independente, que você vai pagar porque você tem um limite, porque o céu não tem limite para o stream, mas para quem está usando a lei de incentivo, tudo... O céu até longe do limite. O céu, oh meu Deus, nem chega, né? Chega lá na nuvem. Então, isso é uma coisa também, esse desafio que não é uma coisa simples. Sim, é complicado ali. Você ter que, sabe, transitar entre o streaming também, porque a gente precisa pagar conta. Exatamente. Não é isso, assim. É o que a gente precisa regulamentar. Exato. Né? Precisa ter. Eu sou super a favor, mas precisa regulamentar. A gente precisa ter todo mundo empregado, ganhando, e também ter a sua obra. Isso é importante. Não, isso é muito legal. E justamente assim, o que a rede social também ela pode apoiar, ajudar nesse sentido. E até uma coisa que eu ia perguntar para você, porque agora surgiram muitos influencers. Muitos. Certo? Muitos assim que não são tão... preparados, pessoas, enfim, começaram a vender, dar dicas. Qual a sua opinião sobre isso, assim, Ju? Porque eu percebo, inclusive, tem influencers que estão fazendo aí novelas, né? Que não tem uma formação para isso, não tem uma formação, enfim, como atrizes, como atores. Como você vê esse mercado que está vindo, assim, de novos influencers? Tu acha que eles impactam positivamente, negativamente? Tu acha que a gente vai ter que fazer uma transformação em termos do que é, de fato, comunicar? Uma pergunta difícil, mas eu acho bem complicado. A gente vive tudo muito efêmero, né? Então, uma pessoa acabou, sei lá, caiu, tropeçou, virou ex de alguém, sabe? A gente vê o ex da Jojo Todinho, né? Que as pessoas já estão tratando como subcelebridade. Nossa, Então, começa essas pessoas... Gente, parece que as pessoas estão em busca de algum herói, né? Eu acho muito perigoso, né? Sim. Porque você parece que corta, né? Assim, não existe o certo e o errado, né? Acho que eu acho que tem que ter um bom senso. Um bom senso, mas eu vejo todas essas pessoas comunicando assim loucamente muita coisa estranha e que vai formando muita gente. É por isso que a gente está onde a gente está, né? A gente está nessa intolerância de tudo por esse motivo, né? Então, a partir do momento que uma pessoa saiu de um reality, ela estoura com milhões de pessoas, de seguidores, e ela começa a ditar as leis, as normas, as coisas, o que é ser bonito, o que é ser magro, o que é ser isso. Então, você começa a ficar um padrão que nem é um padrão nosso, que nem é um padrão importante, né? Sim, é um padrão criado, sei lá. E daqui a pouco essa pessoa está lá estourando numa TV sem ter feito absolutamente nada. É muito ruim. Eu não acho que seja uma coisa produtiva. Eu acho que é improdutivo. Claro, tem exceções. A gente tem atrizes que são maravilhosas, a Grazi Massafera, a Juliana, que saíram disso, que saíram de um reality, mas que estudaram. Tem a diferença. Tem a diferença. Se profissionalizaram. E elas foram andando, tiveram uma caminhada até serem protagonistas de uma novela. O que acontece hoje que nem do nada já é protagonista de uma novela. Isso mexeu muito com a classe artística e de uma forma geral também as pessoas que lutam, né, com a questão do favor do audiovisual, da valorização disso, porque de uma certa forma isso acaba desvalorizando. Tu não precisa ter uma formação para estar lá. Você não precisa, só precisa, vai lá com a cara, você trabalha, ter 1 milhão de seguidores e ok, entendeu? E o que essa pessoa vende de conteúdo, né? Que conteúdo é esse? O que eu fico mais abismada é que não tem um conteúdo. As pessoas seguem por seguir. Seguem porque a comida aqui tá gostosa, porque eu comprei um shake, porque meu cabelo. Então, começa assim e é assustador. Porque você começa e tem tantos seguidores. Você fala assim, gente, mas né, o que é isso? Né? Eu acho que é um fenômeno que lá na frente a gente vai ter uma coisa assim... efêmero, claro, e vai ter uma coisa assustadora, né? Porque existe um vazio de conteúdo, né? Um vazio de informação. O que está sendo mostrado, o que está sendo vendido, o que para essa formação, para essa meninada que está chegando, sabe? Eu começo a olhar assim, ver algumas coisas e faço, gente, deixa eu olhar, né? Deixa eu dar uma olhada. Peraí, deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar, né? Deixa a tia aqui olhar, né? E eu começo a dizer, gente... Né? Claro, não é
não é 100%. Não, mas existe, é preocupante. Sim, porque justamente quando a gente fala em comunicar e quem são esses novos profissionais do audiovisual, aí que é essa pergunta que eu vou te fazer. Se a gente pudesse traçar um perfil, qual o perfil desse novo profissional do audiovisual, desse novo comunicador? Então, esse perfil eu imagino que é alguém que... Eu acho que a gente tem que pensar na formação. Alguém que, primeiro, que estude. E aí eu não estou falando, não precisa ser numa universidade XY, não. Que estude, sabe? E a gente sabe que o estudo é muito difícil. O audiovisual ainda é um curso elitista, não tem em todos os lugares, mas você, assim, sabe, o jovem que quer, né, ele começar a fazer, então ele estudar. Eu acho que o primeiro caminho é o estudo, sabe? E não necessariamente é o estudo que você vai fazer numa universidade XY, não. Mas você estudar, praticar, ler. As pessoas deixaram de ler. Sim. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, para esse novo perfil do audiovisual, desse jovem que está querendo, sabe? Ele lê. Bastante. Estudar mesmo, estudar. a fundo. Estudar a fundo, sabe? Eu acho que esse é o primeiro passo. Não só disso, assim, do que está chegando. Ai, deixa eu olhar isso, deixa eu olhar aquilo. Não, eu acho que é trilhar esse caminho, planejar. O que você quer, sabe? É começar de baixo. Eu vejo muita gente que quer começar e quer dirigir ou quer ser ator. Começa devagarinho. Começa aprendendo. Começa aprendendo com Cabo Man. Começa aprendendo como você liga, como você edita. Sabe? Sim. Começa devagar. Entende essas etapas. Eu acho que é isso, assim. Quando você conseguir entender todas essas etapas, você estudar, eu acho que você começa, assim, a você, sabe, a ser um profissional. E você entender o que você quer. Então, exatamente. É passar por todas as etapas. Das etapas. E a fundo realmente ter esse mindset aberto e procurar fazer a diferença através do audiovisual. Sim. Para impactar pessoas. Para impactar pessoas. Gerações, né? Gerações. Ju, passou rápido. Já? Muito. Ela foi ali e mostrou a Bruna, que é a nossa produtora, que falou, mostrou rápido. Mas é o que a gente sempre fala, o que é bom, faça rápido. Mas, assim, eu te agradeço muito por estar aqui, contribuir um pouco com o seu conhecimento, porque é um conhecimento muito vasto. A gente vai fazendo outras gravações, com certeza. Assim, sou muito grata por ter você na minha vida, por ter te conhecido. Eu muito obrigada. Eu sei que você é super ocupada e eu estou tão honrada de você estar aqui, contribuindo. Eu fico muito honrada de estar aqui também, porque você é uma grande profissional, não é uma rasgação de seda mesmo. Eu vejo tua luta. Eu sei que de você é muito sincero. Eu vejo tua luta, e é mesmo, eu vejo sua luta, assim, desde quando a gente trabalhou e o teu crescimento, o que você vem buscando, eu acho que é muito importante. E eu fico muito feliz de estar aqui. E eu acho que as pessoas precisam mais gente assim, sabe? Mulheres fortes que, sabe? Porque a gente que mostre outras mulheres também. E homens também, claro, um pouquinho. Ju, dá um recadinho para aquela câmera ali, manda o contato aí para o pessoal começar a acompanhar a Lira Filmes, acompanhar os lançamentos de vocês. É ótimo. Então sigam no Instagram, Filmes Lira, né? É o nosso @. Eu acho que o Instagram a gente consegue comunicar, ou no YouTube, que é Lira Filmes. E vão assistir filme brasileiro, vão pro cinema, vão consumir isso, vão assistir. Gente, tem vários filmes que não são meus, tá? Eu vou dar uma dica agora que não é minha, que é o Marte 1, que está passando no cinema. Eu não assisti, vou fazer esse final de semana. E tem também Carvão, que eu fiquei muito impactada, que é a cara do Brasil. Então, vai assistir filme brasileiro, por favor. Vai mostrar que é a nossa cara, a gente não pode perder essa identidade. Perfeito. Obrigada, amada. Querida. E obrigada a você que esteve aqui com a gente. Gente, se inscreva lá no canal, ative o sininho para receber esse conteúdo e outras estreias que virão. E, assistam um filme brasileiro, viu? Apoie o nosso audiovisual. E, um grande beijo, um abraço para vocês e tenham uma ótima experiência.